Como as instituições públicas e a sociedade podem impedir que, em uma democracia recente como a nossa, um modelo de Estado indutor não distorça a democracia, gerando privilégios e perseguições indevidas? Imaginar um modelo qualquer que não exista o Estado. Como só são 3 minutos aqui, eu queria me deter num único assunto aqui, sobre o que pode ajudar a garantir a democracia, eliminar privilégios e perseguições dentro de uma sociedade dita aberta ou democrática. Eu vou me deter apenas na imprensa livre. Porque se a gente falar sobre os órgãos, instituições públicas que poderiam ajudar, vamos falar o judiciário. Ok, o judiciário é uma instituição, mas até que ponto que depois de nomeado tantas pessoas por um governo, aquela instituição estaria absolutamente isenta? Cada um responda para si próprio. Quando nós falamos de algumas ONGs independentes, ok, nós temos ONGs e ONGs, tem boas ONGs aí como Transparência Brasil, a Escola Sem Partido, nós temos inúmeras ONGs que realmente têm prestado uma grande contribuição ao país. Mas tem também aquelas ONGs que são uma extensão dos partidos políticos, que vocês sabem que usam essas ONGs para financiar seus propósitos. Então, eu quero me deter apenas na imprensa. A imprensa livre é a principal ferramenta que nós temos para vigiar, fiscalizar, auditar e delatar governantes. É a única ferramenta que nós temos, é a imprensa livre. Não é que é a única, é aquela que tem maior penetração, porque um jornal é lido por centenas de milhões de pessoas, diferentemente de um blog ou de uma ONG, cujo acesso, apesar de público, é restrito. Por exemplo, eu tenho certeza que o Rodrigo Constantino tem um bom site, ele não tem a penetração de uma publicação de um jornal ou de uma revista que tem aí 1 milhão de exemplares de publicação semanal. Então, nós temos que entender que, como ferramenta útil para que possa denunciar os desvios do Estado na sua função precípua, e nos casos de violação de conduta de pessoas, corrupção, violação de leis, que isso todo dia a gente vê no Brasil. Apesar de existir uma lei, o governo revoga leis, ele faz lei em cima de lei. Então, eu diria que a imprensa livre é o maior patrimônio que nós teremos em termos de fazer essa fiscalização dessas pessoas que estão hoje lotadas no Estado, já que o Estado não é mais público, é privatizado. Quais avanços poderiam ser implementados nas entidades sem fins lucrativos e nas empresas privadas para impedir ou reduzir os casos de corrupção na esfera pública? É possível aprimorar as regras de governança corporativa e de conflitos de interesse para esse fim? Eu acho que se nós partíssemos por um sistema de voto distrital, nós poderíamos acompanhar melhor os nossos políticos. Eu me recordo que uma vez eu estava Tenho que cuidar aqui, porque são 3 minutos para responder cada pergunta. Eu estava em Minnesota, e a 50 quilômetros ao norte de Minneapolis existia uma pequena cidade chamada Mound. E no dia, era um sábado, eu ia passar um fim de semana num lago na casa de um amigo, e tinha uma pequena cidade, e eu vi uma coisa que é raro de ver nos Estados Unidos, eu vi uma greve numa cidade pequena, devia ter aproximadamente umas 20 pessoas segurando um cartaz, dizendo: não comprem carne neste açougue. E eu falei: interessante, será que esse açougue vendeu carne ruim? O que teria acontecido? Então ele me contou: não, o dono do açougue é o prefeito da cidade. E a cidade quer que ele coloque quebra-molas. Ele resistiu. Então nós não vamos comprar carne no açougue dele até o dia que ele colocar quebra-mola. Isso era, isso era uma sexta-feira, 4 horas da tarde. No domingo, 2 da tarde, quando estavam retornando, já tinha um quebra-mola na cidade. Então, ou seja, o poder que tem a população junto ao político, quando ele está lá no seu local, ele mora naquela comunidade, é diferente a pressão que a comunidade pode exercer. Então, eu diria que isso inicia lá atrás, com o voto distrital, para que nós possamos, primeiro, acompanhar mais de perto os nossos políticos. Segundo, eu vou reforçar a redução do tamanho do Estado. Não há como acabar com a corrupção, não há como acabar com perseguições ou privilégios num Estado grande. Então, o Estado tem que ser reduzido ao máximo possível.
o que nós estamos vendo nesse momento é uma retomada do tamanho do Estado, com novas brás sendo criadas. A Petrobras já está entrando agora em cana-de-açúcar, em açúcar. Então, sob o pretexto de etanol, compra empresa que produz mais açúcar do que etanol. Então, por aí vai essa grande situação, porque também eu tenho que, à medida que eu aumento o tamanho do Estado, eu coloco mais os meus cupinchas, meus correligionários, então automaticamente eu aumento a minha força e tenho os grupos interessados para fornecer, e aí começa aquela gama, você vai contentando toda aquela gama, uma minoria em detrimento de toda uma sociedade. Então, é básico a redução do tamanho do Estado. E, finalmente, é preciso que exista nas empresas, nos órgãos públicos, em tudo que for público, uma repartição pública, como, por exemplo, um DETRAN. É preciso que exista as mesmas normas do novo mercado. É preciso que exista equidade, transparência, prestação de contas e conformidade. Então, um DETRAN tem que dizer, olha, eu tenho tantos funcionários, minha receita foi tanto, eu produzi tantos emplacamentos nesse mês, e etc. E tal. Eu tenho tanto do sexo masculino, tanto do sexo feminino. Não é assim que nossas empresas reportam os dados no final do ano? Nossas empresas não reportam até, por exemplo, a minha empresa, ela é uma mantenedora do Instituto Milênio, e se você ver o relatório da administração, está lá. Atividade da companhia. A companhia é mantenedora do Instituto Milênio, entidade com fins tais. Então, isso é transparência. Então, nós precisamos que os órgãos públicos, como os DETRANs, departamentos do INSS e outros mais, tenham também isso. E, além disso, é preciso colocar esses órgãos públicos à competição. É preciso permitir que um indivíduo possa, eu conheço aqui o DETRAN, eu vou abrir uma instituição para poder emplacar carros seguindo essa mesma norma e lei e vou cobrar mais barato por isso. E vou fazer mais rápido. Eu entrego a carteira de habilitação no momento que terminar o teste, em vez de esperar uma semana. Eu entrego o documento do carro imediatamente, em vez de entregar 2, 3 dias ou seguir pelo correio, daí 30 dias. Então, enquanto tiver apenas os órgãos públicos tiverem o privilégio de serem monopolistas, haverá uma tendência a que esses órgãos procedam com corrupção, discriminação ou privilégio para quem quer que seja. Então, eu diria que o choque de competição, a redução do tamanho do Estado e a accountability com o voto distrital poderiam ser um caminho.